Nesse momento, a palavra ao doutor Vicente Andreu com o tempo de até 30 minutos. Bom dia, senhoras e senhores. Eu inicialmente queria agradecer muito o convite feito pela Comissão de Meio Ambiente do Senado para que nós estivéssemos aqui. É do nosso interesse também de que essa situação seja esclarecida o mais rapidamente possível, porque ela tem produzido um desgaste na imagem da nossa agência que não é correspondente àquilo que efetivamente aconteceu no âmbito da Agência Nacional e que eu pretendo, ao longo dessa minha exposição e das perguntas que surgirem, esclarecer adequadamente. Queria fazer um agradecimento especial a essa comissão, e em particular do seu presidente, o senador Rodrigo Hollenberg, pelas relações que essa comissão tem com a nossa agência no fortalecimento da temática da água, tão importante para o nosso país e também para o mundo. Então, queria agradecer muito ao senhor, ao convite, também agradecer a sua presença ontem no 4º Prêmio ANA, que premia práticas exitosas na gestão de água no Brasil, e a sua presença e o seu estímulo nesse evento dá um ânimo assim, de reconhecimento aos nossos servidores, ao quadro de excelência da Agência Nacional de Águas, que é muito importante. Eu queria mencionar que assim, eu organizei a minha fala aqui hoje em 4 temas. Primeiro, eu gostaria de falar como é que funciona a Agência Nacional de Águas e como é que acontece o processo deliberativo no interior da agência. Eu quero também adiantar e apresentar algumas características do mandato do diretor Paulo Vieira ao longo desse pouco mais de 2 anos de mandato junto à agência. O terceiro ponto é mencionar as providências que foram tomadas no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e também no âmbito da Agência Nacional de Águas como uma resposta a essa situação. E, por último, até me antecipando, eventualmente, uma situação que nós gostaríamos muito de esclarecer, uma vez que as informações apresentadas pela mídia não correspondem exatamente ao procedimento da nossa agência e aos fatos, tratar também das questões internas da Agência Nacional de Águas relativas à nomeação de Paulo Vieira junto à Companhia de Docas de São Paulo, né? Então, nesse elenco, eu pretendo fazer aqui a minha exposição. Queria, inicialmente, antes de entrar nesse roteiro, fazer alguns destaques que, do nosso ponto de vista, são importantes. O primeiro deles é trazer novamente o depoimento feito pelo superintendente da Polícia Federal ao anunciar a operação, que mencionou explicitamente que aqueles envolvidos na operação, entre eles o diretor afastado, Paulo Vieira, de que nenhuma ação decorrente daqueles envolvidos implicava em suspeição ou qualquer medida investigatória em relação aos seus superiores, e mais, o delegado fez questão de mencionar o fato de que nenhum órgão colegiado encontrava-se também sobre investigação no âmbito da Polícia Federal. Eu gostaria de fazer menção sobre essa questão, inicialmente, porque há uma interpretação muitas vezes equivocada de que a Agência Nacional de Águas encontra-se sobre investigação, né? E, às vezes, inclusive, que me permita, eu estou sempre relatando situação da mídia, essa informação até atribuída a pessoas do próprio governo. Eu queria dizer aqui e deixar isso bem claro. A Agência Nacional de Águas não se encontra sob investigação. Nenhum procedimento da Agência Nacional de Águas está sob investigação no âmbito da Operação Porto Seguro. O que está em investigação, e eu vou comentar logo a seguir, são procedimentos do diretor da agência que, no âmbito da agência, se utilizou, evidentemente, da infraestrutura colocada à disposição do diretor para o exercício do seu cargo de diretor,
que utilizou essa infraestrutura, o espaço que, evidentemente, um cargo público dessa natureza lhe proporciona para, pelas investigações apresentadas, delinquir junto a um conjunto de pessoas de outras organizações da esfera pública e privada do nosso país. Então, isso para nós é muito importante, porque muitas vezes a mídia diz, não, a Agência Nacional está sob investigação. A Agência Nacional não está sob investigação, né? Tanto é que nenhum procedimento, sequer aqueles vinculados ao mandato do Paulo, se encontram sob investigação nesse processo. Isso para nós é muito importante, porque, evidentemente, do ponto de vista da opinião pública, quando se trata de uma pessoa vinculada a uma instituição, a instituição passa também a sofrer esse processo de desgaste no imaginário das pessoas, de que ela se encontra também sob investigação. Então, isso para nós é um registro fundamental, né? E do nosso ponto de vista, como eu pretendo também aqui mencionar, só fortalece, né, os procedimentos que a agência adota, não só a ANA, mas as demais agências, para reduzir o risco regulatório, para reduzir o papel pessoal de qualquer um dos seus dirigentes no processo de deliberação, de tal maneira de que as ações ocorrem, todas elas até o momento noticiadas, em outras esferas e nenhuma envolvendo ação ou procedimento da Agência Nacional de Águas. Porque isso nos dá essa segurança, pela maneira como o processo deliberativo é construído no interior da Agência Nacional. Como é que ela funciona? A diretoria é uma diretoria colegiada, são 5 diretores, que só têm todos eles o mesmo processo de aprovação, sobre o qual não vou aqui aprofundar, porque não me parece que seja a minha responsabilidade, mas são cinco diretores, e esses diretores têm, no âmbito da agência, uma supervisão das superintendências, das 10 superintendências, contando dessa maneira as 10 superintendências da agência. Então, os diretores têm uma supervisão, um acompanhamento cotidiano, uma responsabilidade por apressar e agilizar procedimentos, mas nenhum diretor tem individualmente nenhum poder de deliberar ou de emitir resoluções a respeito, inclusive, da sua própria área. Então, essa é uma primeira questão importantíssima. A diretoria é colegiada e o que os diretores têm é uma supervisão das superintendências. No caso do Dr. Paulo Vieira, ele exercia a supervisão da área de hidrologia, tendo vinculado a eles a superintendência de eventos críticos e a superintendência de gestão da rede, né? Ademais, né, todo o processo que chega à diretoria, ele é precedido de uma instrução que é originária nas áreas. Então, são raríssimos os casos, no caso dele nem houve, mas são raríssimos os casos que, em função de uma emergência, esse processo é apreciado pela diretoria em função dessa condição. Mas todos os procedimentos são originários das áreas e tem uma situação absolutamente técnica. Isso também é importante. Ela não surge de uma demanda específica do diretor sem que haja uma instrução processual que justifique qualquer uma dessas demandas de qualquer um dos diretores. A diretoria adota também o mecanismo de que, uma vez encaminhado para a diretoria, né, a partir de uma instrução na área técnica, nenhum processo que tem origem na área é relatado na diretoria pelo diretor responsável por aquela superintendência. Então, uma área que tenha uma origem, por exemplo, na superintendência A, cujo diretor é A, quando vai à diretoria, tem um procedimento, eu vou explicar, quando vai à diretoria, ele será relatado por um outro diretor que não há. Isso para garantir também o maior nível de conhecimento da diretoria e que não haja uma prevalência da posição do diretor ou da área técnica onde essa
essa matéria tem origem. Antes de ser encaminhada à diretoria, com essa condição, são raríssimos também casos específicos, onde o diretor concede, o diretor relator concede ao diretor de origem a condição de relatar, por conta de ser uma coisa extremamente técnica, né, ou extremamente complexa. Então, o diretor relator, ele nunca é o diretor da origem. Antes de ir à diretoria, existe um grupo de assessores, ou seja, os assessores de todos os diretores analisam a condição de processo e de conteúdo relativo àquele procedimento antes de ir para a diretoria. Então, há um conjunto de assessores, isso é necessário, que, inclusive, no relatório do diretor, ele vai mencionar obrigatoriamente, assim como outras questões, ele vai mencionar se houve consenso ou não do conjunto de assessores, porque os assessores dos diretores podem manifestar e ir à diretoria com alguma divergência. Mas, em quase todas as situações, ou todas que vão à diretoria, porque previamente, se há alguma diferença, isso busca ser solucionado no âmbito técnico, ele vem pela relatoria com o consenso dos dirigentes, dos assessores, perdão, dos dirigentes. Todos os dirigentes têm 2 assessores técnicos que participam desse fórum que que analisa previamente o encaminhamento à diretoria. Em seguida, ele é sorteado e depois ele vai para a diretoria colegiada. Na etapa da diretoria colegiada, o diretor, então, relata o seu voto, esse voto quase sempre formulado nesse processo, inclusive, pela sua própria assessoria, e depois ele é analisado e votado. E a votação é uma votação individual, né? Então, não existe uma situação onde apresentar um relatório significa que esse relatório está automaticamente aprovado. Ele, então, é submetido à diretoria colegiada e a diretoria colegiada, então, vota. Essa condição, esse procedimento, do nosso ponto de vista, garante uma isenção muito grande no processo regulatório, nas nossas atividades, que elimina, ou busca eliminar, não quero aqui também ser absoluto, ele busca eliminar, né, suscetibilidades, avaliações discricionárias e tudo mais durante o processo. Eles podem depois se manifestar no processo de discussão no âmbito da diretoria. Com relação ao mandato do doutor Paulo Vieira, do ex-diretor, diretor afastado, ele foi sabatinado na mesma condição onde fomos sabatinados eu, o doutor João Lotufo e ele. Em seguida, os nomes foram ao plenário, aprovados pela comissão, e no plenário houve uma aprovação do nome do doutor Lotufo e o meu para a Agência Nacional de Águas, e houve uma rejeição numa primeira votação. Em função de um rito exclusivo do Senado, que cabe ao Senado decidir, ele foi, então, isso aconteceu no mês de dezembro de 2009, e eu assumi, assim como o doutor Lotufo, assumimos em janeiro de 2010, o doutor Paulo, então, não assumiu nesse momento e assumiu posteriormente no mês de abril. Bom, em função de que ele era uma pessoa desconhecida do sistema, não era uma pessoa com qual o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, os diversos conselhos, comitês de bacia, organizações do sistema, tivessem um conhecimento prévio da sua atuação, né? Nós tomamos uma decisão no âmbito da diretoria de que nós deveríamos reduzir, né, e ele não tinha uma experiência específica, nem formação, né, nessa área, que nós deveríamos reduzir, num primeiro momento, a possibilidade de exercício discricionário em relação a alguns temas que são do seu domínio. Ele era uma pessoa voltada para a área jurídica e, me parece, de formação na administração pública. Então, para que houvesse uma redução, isso eu vou deixar bastante claro, a decisão da diretoria, dos outros 4 diretores, é que, na escolha das superintendências que seriam vinculadas ao seu mandato, nós apresentássemos para o diretor, então,
áreas eminentemente técnicas, se não as mais técnicas voltadas para a ação da Agência Nacional de Águas. Então, às vezes, pode parecer uma contradição, né, de que, como uma pessoa que não tinha o conhecimento para o exercício não tinha um conhecimento prévio, não demonstrava isso, né, não tinha um histórico nessa direção, por que ele foi ser responsável pela área de hidrologia? Foi porque a área de hidrologia é aquela que é muito menos suscetível a qualquer opinião de natureza discricionária. É aquela aonde o conhecimento acerca do monitoramento, das vazões, de todo o processo hidrológico é muito intenso. E ele não dispunha dessa condição. Isso foi tomado pela diretoria. Quero dizer que ele não aprovava essa indicação. Ele gostaria de ter vinculado ao seu mandato áreas como a de regulação, ou de fiscalização, ou a área administrativa, eram as menções que ele fazia. Na época, evidentemente, nós não tínhamos o conhecimento nem as informações acerca do interesse manifestado através do e-mail dele para a área da regulação. A área de regulação poderia ter um certo risco, a de fiscalização idem. Então, nós decidimos mantê-lo na área de hidrologia com essas duas superintendências. Isso foi um ato consciente da diretoria, apresentando essa condição, muito embora possa parecer isso, de que ele é responsável pela área de hidrologia. Mas foi um mecanismo que nós encontramos para reduzir, se não eliminar, eu acredito que eliminamos a condição de uma posição que poderia ser, por exemplo, diferente pelo domínio que ele tem numa área administrativa envolvendo algum tipo de contrato, né? Então, na área de hidrologia, a posição era a posição da diretoria. Uma segunda medida que nós adotamos ao longo do mandato é que o regimento da Agência Nacional de Águas prevê o rodízio dessas superintendências entre os diretores, o que nós acreditamos também que é uma medida extremamente positiva no âmbito das agências. Então, os diretores, ela consta, não é obrigatório, mas é uma possibilidade do rodízio anual das superintendências vinculadas aos diretores. Então, num primeiro momento, o Paulo, depois de relutar com relação a essas áreas, ele dizia o seguinte: bom, daqui a um ano vai ter o rodízio, e no rodízio eu não vou ficar mais com essas áreas técnicas e posso eventualmente ter uma participação em outras áreas. Bom, nós suspendemos o rodízio. É importante que, então, durante esse período, não houve rodízio, né? Muito embora, da parte dele, ele reclamasse pelo rodízio, e até por questões de relação interna nas áreas com os servidores, vários deles, até de maneira de bom humor, diziam rodízio já, queremos rodízio já, rodízio, rodízio. E nós mantivemos, durante esse período, o diretor Paulo Vieira na área de hidrologia. Houve um terceiro fato, esse aqui vinculado aos acontecimentos, não ao regimento, de que nas primeiras reuniões, duas ou primeiras reuniões, e durante um período, depois eu vou falar sobre isso, nas primeiras reuniões, bom, historicamente, só para fazer um registro, a nossa procuradoria, ela é parte do processo de consulta, eu esqueci de dizer isso, mas 99% dos processos antes de ir à diretoria, ele passa pela Procuradoria-Geral, que são servidores nomeados através da agência da AGU, da Advocacia Geral da União, e eles vêm, então, à diretoria. Não participava da diretoria, das reuniões de diretoria, ela é exclusiva dos diretores e da Secretaria-Geral, não participava o procurador. Nas primeiras reuniões, ele emitia muita opinião de natureza jurídica, de natureza técnica, né, sobre qualquer tipo de assunto que vinha, contrato, ação e tudo mais. Então, nós tomamos a deliberação de colocar, e a partir daí faz parte de todas as reuniões da diretoria, a Procuradoria-Geral da nossa agência. Então, para confrontar, avaliar, porque nem eu, nem os demais diretores têm formação nessa área, para que não houvesse assim uma prevalência ou uma indução na manifestação do diretor em relação a temas que ele tem um domínio maior do que o restante da diretoria, a nossa Procuradoria não só se manifestava nos autos durante o processo de formação, como o procurador acompanhou
todas as reuniões de diretoria existentes. E mesmo nas férias, o procurador substituto e tal. Então, de tal maneira que, quando se estabelecia qualquer nível de conflito na área jurídica, quem assessorava a diretoria para, nas reuniões, deliberar, não era o doutor Paulo, o Paulo que emitia a sua opinião, mas era a Procuradoria e que a diretoria, então, acompanhava. Então, foram esses os mecanismos de natureza geral que nós adotamos e que nos dá a completa convicção, né, de que nada envolveu a Agência Nacional de Águas nos seus procedimentos regulatórios. Não houve fiscalização motivada por pedido do Paulo, não houve outorga motivada por pedido pessoal do Paulo, não houve contrato, nada aconteceu em função da deliberação dele. Quero adiantar que não aconteceu pela deliberação de nenhum dos diretores, porque esse procedimento garante o processo para todos, mesmo porque essa história a gente agora conta de trás para frente, né, a partir da operação, mas nós temos que entender o processo histórico onde ele não tinha nenhuma situação. Então, esse é o mecanismo que dá garantia de que há uma redução da participação pessoal do diretor. A segunda, a questão relativa ao seu mandato. O Paulo tem nitidamente duas situações no seu mandato no âmbito da agência. Um primeiro, muito tumultuado, aonde ele insistia e desejava ocupar espaços no âmbito da agência desproporcionais às regras que nós sempre estabelecemos, de nomeação exclusiva do gabinete por parte da diretoria, da responsabilidade a respeito das áreas. Então, ele tinha um mandato tremendo. Ele disputava, vamos eu colocar isso com franqueza também, ele disputava a autoridade no âmbito da diretoria. Então, as reuniões foram muito difíceis, né, com muito conflito no início, aonde nitidamente se manifestava esse desejo de se apresentar de uma maneira muito fortalecida do ponto de vista político, fazia menção a situações de conhecimento de pessoas e de relações que depois, mesmo durante o processo, nós sabíamos que não passavam de uma situação de se arvorar de um conhecimento que ele efetivamente não detinha. E, a partir dessa insistência de que a situação na agência não teria nenhuma concessão particular ao Paulo em relação aos seus desejos, ele passa a ter, então, um segundo período onde ele se afasta praticamente do dia a dia da agência, né? Não se envolve nas questões mais diretas, se restringia a participar da diretoria e emitir os seus relatórios de maneira formal, comentários eventualmente sobre algum tema, porque ele tem essa personalidade de comentar. Então, isso acontecia, mas é nítido, é conhecido, é notório no âmbito da agência duas etapas. A chegada dele, uma etapa do tipo, vou comandar a agência, quero influir decisivamente sobre a agência. Numa segunda etapa, uma etapa onde ele tem um afastamento, que no nosso entendimento é fruto desses procedimentos, ele se afasta e passou a ter um mandato que eu chamaria assim até de normal ou abaixo do normal em relação à sua conduta na agência. Ele, obviamente, né, tinha assim, um nível de... Ele usava o gabinete da diretoria para ter contatos frequentes, ficava na diretoria no prédio até tarde. Eu, como os diretores, eu saio por volta de 7, 7h30, praticamente todas as noites, ele se estendia além disso, e ele tinha o hábito, que está refletido na personalidade dele, de muitas vezes, quando ele atendia alguma autoridade, alguém, ele fazia questão de nos apresentar essa pessoa, dizendo assim, que ia lá na sala, interromper. Então, foi isso que aconteceu, e essas duas situações do mandato, elas são muito relevantes. Bom, chega a denúncia, né, chega a operação numa sexta-feira. Eu recebi uma ligação logo pela manhã, por volta das 7 horas, do delegado-geral da Polícia Federal,
e que comunicou a operação. Nós já tínhamos informação através dos servidores do início dessa operação. Eu me encontrava na cidade de Foz do Iguaçu, em razão de um compromisso internacional. Nós estávamos sediando no Brasil uma reunião da Conferência Ibero-Americana dos Diretores de Água, né? Recebi essa informação, manifestei ao delegado a total surpresa no primeiro momento, mas também a disposição da agência em colaborar com todas as investigações e a facilitação. O delegado foi bastante lacônico, apenas perguntou se nós tínhamos alguma condição, alguma subsidiária, alguma agência em São Paulo. Eu respondi a ele que não, né? Já imaginava qual era o motivo, pelas informações que eu havia recebido dos servidores, que se localizava no gabinete do então diretor Paulo Vieira. Disse que não, que talvez a questão da atuação dele privada como conselheiro dos portos levasse a essa pergunta por parte do delegado-geral da polícia, mas que no âmbito da agência, a agência não tem nenhuma descentralização, seja em São Paulo ou em nenhum outro local. Transcorreu o dia, a operação aconteceu das 6h30 até por volta das 10h45, então nós passamos depois de concluída a operação, que se limitou, também isso é importante, limitou exclusivamente ao gabinete do diretor Paulo Vieira, não houve nenhuma outra área que fosse solicitado um procedimento, documento, qualquer outra coisa, então se limitou lá. Nós passamos a emitir as notas. Soubemos, então, que o Paulo foi preso, né? Aí o tamanho e a dimensão da operação. Uma das duas assessoras que ele possuía foi chamada à Polícia Federal e lá prestou depoimento sobre o qual nós não temos conhecimento. Ficou lá, não sei qual a extensão do depoimento, porque senão deu depoimento por 3 horas, parece que o depoimento foi, eu não sei quanto tempo foi o depoimento, mas ela permaneceu por cerca de 3 ou 4 horas na Polícia Federal, e logo em seguida as duas pessoas que são as suas secretárias também foram chamadas à Polícia Federal e retornaram à Agência Nacional de Águas. No sábado, logo pela manhã, durante o dia, manifestei também, monitorei a nossa ministra, passei todas as informações que nós íamos dispondo à ministra do Meio Ambiente, né? Ela suspendeu uma viagem que tinha em função dessa condição, uma viagem ao Rio de Janeiro, e no sábado ela nos pediu, então, que por determinação da presidenta Dilma Rousseff, desejava fazer uma reunião para determinar a abertura de procedimento administrativo em relação ao diretor. Então, isso foi feito no sábado, uma reunião com a ministra, e aí a ministra determinou, seguindo as orientações da presidenta, a abertura de um processo administrativo contra o diretor. Por que funciona assim? É só uma explicação rápida. A diretoria tem competência para instaurar e julgar procedimentos administrativos no âmbito dos seus servidores internos à agência. Porém, quando se trata de processo administrativo relativo a algum dos seus diretores, esse processo só pode ser autorizado, aberto, pelo ministério ao qual a agência está vinculada. Então, quem abre a sindicância é o ministro que está vinculado. No nosso caso, quando é interno, a diretoria abre e julga. No caso de diretor, quem determina a abertura é a ministra, quem julga, quem aplica a penalidade em relação ao processo administrativo é sempre a Presidência da República, porque essa é uma garantia estabelecida na lei das agências. A ministra determinou, ela fez mais, ela determinou, inclusive, de que o processo administrativo fosse aberto com os servidores, como exige a lei, servidores da União, mas ela designou de que poderia escolher qualquer servidor, mas ela determinou que fosse coordenado pelo nosso corregedor, que também é funcionário da União da CGU, então a comissão é coordenada por ele. Ela tem um representante da PGE, que nem foi designado o coordenador, que participava das reuniões de diretoria, mas sim um outro advogado que compõe o nosso cargo, e por um servidor da área administrativa.
Feito isso, na segunda-feira, isso é sábado, segunda-feira tem todas as reuniões de diretoria. Nós mantivemos a pauta da reunião de diretoria, isso é importante, apesar da pressão e tudo mais. Nós dissemos o seguinte: não há nada até o momento, e como não há até o momento também nada que envolva a Agência Nacional, mantivemos a pauta, incluímos a discussão acerca do que havia acontecido. Chamamos o corregedor para verificar se era necessário algum tipo de procedimento interno da Agência Nacional, a abertura de uma sindicância específica. O corregedor, então, nos orientou dizendo o seguinte: desnecessário, uma vez que, como a comissão designada pela ministra envolve pessoas que estão no âmbito da agência, nós estaríamos reproduzindo no âmbito da agência, porque obrigatoriamente seria o corregedor, uma outra comissão que seria composta e dirigida pela mesma. É desnecessário, porque quem pode o mais nessa comissão, nesse processo administrativo, pode o menos. Então, não houve uma decisão de instauração por conta dessa questão. Nós tomamos a decisão de suspender daquela reunião os votos que seriam relatados pelo Paulo Vieira para deliberação para os demais diretores. Então, os casos que seriam apreciados por eles não foram apreciados, eles foram redistribuídos entre os diretores. Nós chamamos a responsabilidade para as duas superintendências para o diretor-presidente, então elas hoje estão vinculadas interinamente ao diretor-presidente, a de eventos críticos e usos múltiplos e a de gestão da rede estão vinculadas à presidência, e determinamos um levantamento de todos os procedimentos, no sentido de facilitar esse processo, de todos os procedimentos que tiveram origem na diretoria, que tiveram origem nas áreas vinculadas ao Paulo. Então, esses processos foram levantados, bem como aqueles que ele relatou por conta do sorteio, naqueles que ele relatou que tiveram origem em áreas distintas das dele. Então, isso foi levantado e está disponível. Aqui o andamento da comissão é de natureza sigilosa, então, mas isso foi levantado à disposição da comissão que apura o procedimento administrativo. Então, no âmbito da agência, foram essas as medidas que foram adotadas logo na segunda-feira e que, no nosso ponto de vista, têm respondido adequadamente. O último ponto, eu posso encerrar, ou se o senhor desejar, eu posso avançar por alguns minutos, envolve uma questão polêmica que eu já gostaria também de esclarecer, que é a participação dele como conselheiro nas docas de Santos. Eu trouxe para isso, só para facilitar o entendimento, porque aí envolve questão de regimento, eu trouxe poucas transparências, que vão demonstrar que, na verdade, a agência não nomeia ninguém, muito menos para o conselho de administração, isso é sempre exercido de natureza privada, e que ele foi nomeado para esse conselho a partir de uma indicação no Ministério dos Transportes, e não a partir de qualquer nomeação da ANA, mesmo porque nós não temos nem sequer qualquer relação de competência com os portos, de uma maneira geral, e muito mais sobre os portos de natureza marítima, como é o caso do Porto de Santos. Então, eu queria passar muito rapidamente para fazer esse entendimento, dizendo o seguinte: o regimento da Agência Nacional de Águas, que vigiu até 21 de fevereiro de 2011, era a transcrição do decreto que regulamenta a lei que cria a Agência Nacional de Águas, e aí ele veda aos dirigentes da agência, né, conforme dispuser seu regimento interno, estamos falando aqui do lado esquerdo, ter interesse direto e indireto em empresa relacionada ao sistema, e a vedação que trata o caput desse artigo não se aplica, né, aos casos de atividades profissionais decorrentes de vínculos contratuais mantidos com entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa. Ou seja, ele não poderia participar, ninguém poderia participar, além da restrição anterior do próprio caput do artigo, mas ele dizia que em entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa era possível a participação, como é garantido em lei, a participação dos dirigentes da agência. Bom,
regimento da Agência Nacional, vocês vão ver aqui, ele reproduz, reproduz o que consta no decreto regulamentador da agência. Bom, adiante. Sobreveio a Lei 10.871, que trata das agências reguladoras, e no artigo 36 foi incluído por uma outra lei, não estamos falando mais de decreto, a Lei 11.314, 2006, que incluiu, além da vedação que já estava mencionada, excetuados, eu queria que vocês vissem a última linha, excetuados os casos admitidos em lei. Então, vejam, antes era apenas ensino e pesquisa, e depois a lei alargou essa possibilidade, dizendo que excetuados os casos admitidos em lei. Então, não ficava mais condicionado ao decreto e ao regimento, mas sim às condições permitidas em lei, que inclusive permitem que diversos dirigentes, servidores de órgãos públicos, estaduais, federais, isso acontece no governo federal, acontece em vários governos estaduais, vocês têm acompanhado pela imprensa, que eles possam participar. Então, ele deu ao dirigente da agência, que antes estava restrito àquela condição de só ensino e pesquisa, ele deu as mesmas condições da admitidos em lei. A resolução da ANA reproduz exatamente o que consta na lei. Aí alguém há de perguntar, mas por que vocês fizeram a alteração do regimento só em 21 de fevereiro? Foi feito, evidentemente, por uma motivação do Paulo. O Paulo comunicou que desejava, que estava tratando da sua indicação ao Conselho, e que o nosso regimento, que não havia sido modificado em 2006, estava restringindo a participação dele. Então, o regimento precisava ser analisado. Nós pedimos para que ele instruísse esse pedido foi formulado, esse pedido foi analisado pela Procuradoria-Geral, que entendeu que o regimento, então, deveria ser atualizado à lei. Evidentemente que ele estava interessado no exercício do cargo de conselheiro, mas nós não estávamos tratando do exercício do cargo de conselheiro, nós estávamos tratando da adequação do regimento à lei. Então, nós acrescentamos os demais casos admitidos em lei, no nosso regimento, e tomamos a cautela, que, do nosso ponto de vista, foi importante, apesar de também quero emitir aqui um entendimento equivocado da Comissão de Ética Pública, nós acrescentamos que a acumulação de cargos ou funções admitidas no parágrafo anterior, que seja aqueles de admitidos em lei, deverá ser previamente submetida à Comissão de Ética. Para quê? Para dar transparência, porque, evidentemente, alguém poderia ser convidado, qualquer diretor poderia ser convidado privadamente, exercer o cargo privadamente e não comunicar à diretoria. Então, passou a ser uma penalidade não constar a comunicação à Comissão de Ética Pública. Aí acaba o papel da agência. O que ocorre em seguida? O Paulo, então, cumprindo o parágrafo 3º, ele comunica à Comissão de Ética Pública de que ele vai ser nomeado e indicado para o Conselho da DOCA de Santos. Ele é nomeado no dia 26 de abril de 2011, nós estamos falando aqui de fevereiro. Junto com ele, na Assembleia de 2011, na CODESP, os representantes da União, que também são servidores, além dele, foram indicados pelos seus respectivos ministérios. Então, a Secretaria de Portos indicou seu representante, o Ministério do Planejamento indicou seu representante e o Ministério do Transportes. Importante que todos saibam disso. O Ministério do Transporte indicou seu representante e o Ministério do Transporte escolheu uma pessoa que estava ocupando o cargo na agência, mas não foi a agência que teve qualquer influência nesse processo. Ele foi, então, utilizado. Comunicado à Comissão de Ética. A Comissão de Ética responde de duas maneiras. Em fevereiro ou março deste ano, então, transcorrido um ano, a comissão responde ao Paulo de que ele não poderia acumular o cargo junto ao Conselho e comunica à Agência Nacional de Águas, que nós não havíamos feito nenhuma comunicação à Comissão de Ética Pública, para retirar o parágrafo 3º do nosso regimento. Parágrafo esse que, inclusive, na portaria de ontem do ministro Adams, determina que todos os servidores que passam por acumulação de cargo tenham que comunicar à Comissão de Ética Pública. Mas a comissão entendeu que nós deveríamos
retirar, porque nós estávamos atribuindo à comissão função estranha à competência da Comissão de Ética Pública. Aí ocorrem 2 recursos. O Paulo recorre da acumulação... Só um minuto. Quem sugeriu ou determinou a retirada? A Comissão de Ética Pública. A Comissão de Ética Pública. A inclusão veio através de uma sugestão da nossa Procuradoria, que foi aceita por todos os diretores. Essa inclusão. A retirada pela Comissão de Ética Pública. A Comissão de Ética Pública, né? Então, surgem 2 recursos. O Paulo recorre privadamente do acúmulo de cargos, cuja resposta aconteceu na quinta-feira prévia à operação que ocorreu na sexta. Então, ele, na quinta-feira, foi notificado que ele não poderia acumular, o recurso não foi aceito. E nós recorremos, enquanto agência, dizendo que a comissão havia tido, como nós continuamos achando isso, um entendimento errado a respeito do que representa o parágrafo 3º, que é uma visão de transparência pública, que, ademais, consta até do próprio Estatuto do Servidor. O nosso recurso a respeito de que eles revejam a situação em relação a esse parágrafo, nós não temos o retorno. O relator, no processo de imprensa, ele declarou à imprensa de que ele havia negado o nosso recurso e que o recurso seria apreciado pelo plenário e que seria negado pelo plenário. Declaração do coordenador e relator da Comissão de Ética Pública que está analisando. Mas a agência, até o momento, que eu saiba, não foi notificado de nenhuma decisão a respeito do nosso recurso, que é manter no nosso regimento uma condição que ela é de maior transparência. E mais, foi só essa obrigação, né, que levou o Paulo a ter que fazer a consulta à Comissão de Ética Pública. Não houvesse explícita essa condição, ele poderia fazê-lo ou não da acumulação de cargo. Então, tem mais um slide, se eu não me engano. Aqui é a portaria de anteontem, que determina, por acaso, também aqui é um artigo 3º, de que a posse de uma função em cargo público submeta às autoridades as normas de conduta da alta administração deverá ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública. O que ele está determinando aqui agora é de que a própria instituição também faça essa consulta, né? Mas o que havia era, no nosso regimento, a obrigação de que ele privadamente fizesse essa consulta. Por último, tem um último slide, aqui não é elegível, mas é só para confirmar de que no ato dele de nomeação junto à CODESP, né, onde várias das denúncias estão vinculadas, elas estão no mesmo modelo. Pode passar, não gostaria que quem tiver interesse pode consultar, de que ele foi nomeado junto com outros servidores. E, por último, dizer o seguinte: o fato dele exercer um cargo na Agência Nacional de Águas, evidentemente, criou facilidades, né, para a sua ação criminosa. Porém, eu quero registrar de que não foi a sua condição de dirigente determinante ou uma condição qualquer que levasse a ele a essa condição, mesmo porque, pela imprensa, eu quero chamar a atenção, senador, por último, de que o fato que originou, né, a denúncia e toda a Operação Porto Seguro, ela se dá em 2009. Portanto, essa discussão acerca dele facilitar pareceres a respeito de situações de interesse privado, ele acontece em 2009, antes, portanto, do exercício do cargo na ANA. No cargo da ANA, ele, evidentemente, é isso que está em apuração na comissão, se ele utilizou da estrutura disponibilizada a ele para a ação delituosa, é isso que está em análise, mas não há nenhuma notícia, e nós estamos muito convencidos disso, de que nem haverá nenhuma ação do diretor Paulo Vieira que envolva a agência. Encerro dizendo, portanto, né, que nós, mais do que a sociedade, tanto quanto a sociedade, mas até mais, queremos que isso seja apurado, porque a imagem da agência acaba se contaminando com a ação privada delituosa de Paulo Vieira, criando um prejuízo para a agência,
um prejuízo imenso para os servidores, que têm que se justificar perante seus amigos e parentes, que, mas você trabalha numa entidade, numa instituição que está sob investigação, né? Aos próprios dirigentes da agência, a mim mesmo. Temos recebido do sistema muita solidariedade e nós gostaríamos que a imprensa, inclusive, ajudasse a divulgar, a partir desse convite que o senhor nos fez, que a Agência Nacional de Águas não tem nenhuma participação, que a Agência Nacional de Águas não tem nenhuma investigação em curso a respeito dos seus procedimentos internos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vicente Andreu, presidente da ANA.